Boa noite para nós todos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu a chegar até aqui, para a gente escutar as doutrinas, a palestra que é muito bem-vinda para nós, para quem sabe aceitar e entender. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor. Por mais um dia nós estamos na tua casa para te agradecer. Pedir a permissão para que tu abres, Senhor, a nossa casa para nos atender. A nós encarnados e nossos irmãos desencarnados. Aqueles que querem abraçar a doutrina, a se conhecer melhor. Pai, perdão, perdoa por as nossas falhas, por as nossas imperfeições. Mas ajude nós a procurar entender e compreender o que é certo e errado. Dá-nos força e luz, Senhor, para nós poder progredir, Senhor, perante a Ti. Saber destrinchar, Senhor, as coisas boas que vêm de Ti, nos orientando. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Por eu estar na Tua casa, Senhor, mesmo cheio de problemas, mas a gente tem que saber tirar de letra. Mas para nós falar no Teu amor, porque isso é muito bom. E ajude-nos a saber se doutrinar mais e mais, para que nós possamos ajudar os Teus filhos a entender e compreender mais e mais. Pai, eu vos peço, Senhor, se for da Tua vontade e do nosso merecimento, ajudai, Senhor, esses Teus filhos que tanto precisam de Ti. Vai nesse plenário, Senhor, e ajude esse povo que estão com a desunião, que não querem entender nem compreender, Senhor. Visita os hospitais, Senhor, as casas de repouso, os orfanatos, as penitenciárias, que todas essas criaturas, quantos lá têm desenvolvimento de espírito e não sabem. Ajude, Senhor, esses teus filhos. Tem uma pessoa que vai dar a palavra de conforto, em conversar, entender eles e orientar, para que eles possam compreender mais um pouco quem és Tu. Meu Senhor e meu Deus, ouva nossas súplicas, nossas preces, abençoando a todos os familiares, Senhor, que precisam da Tua ajuda, aqueles que vêm aqui, aqueles que não podem. Visita os lares de cada um, sempre da nossa família, como nossos amigos. Ajude, meu Pai, misericórdia e compaixão dos Teus filhos, Senhor, que não entendem e não compreendem as Tuas mensagens. Dá-nos força, Senhor, e luz, para que nós possamos, Senhor, dar mais um passo perante a Ti, em compreender e entender que nós existimos por Tua causa, somos Teus filhos, e Tu és nosso Pai Celestial, nosso médico, nosso defensor, nosso orientador. Dai, Senhor, uma palestra para o Teu Filho, para que ele possa se expandir na Tua palavra, Senhor, e saber ser bem esclarecido. Atende, Senhor, nossos pedidos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos te agradeço e vos peço que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos todos de todos os males, que assim seja. Amém. Eu vou ler O Caminho da Luz, o Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhe pertence. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegarão o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Mateus 5. É muito bom a gente ler
a Bíblia para poder procurar entender esse pedacinho. Mateus 5. É muito bom. Amém. Sim. Vamos lá, vamos raciocinar a base das Escrituras, que ela é um norte para a gente poder entender a nossa condição espiritual atualmente, primeiramente isso. Se nós formos fazer uma pesquisa, aqui dentro mesmo, com quem se encontra aqui, o que o Cristo quis dizer com quem é bem pobres, felizes os pobres de espírito? O que é ser pobre de espírito na linguagem do Cristo? Não precisam me responder. Você em casa saberia responder o pensamento que ele está falando? O que vocês acham? Pobres de espírito. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça. Não é justiça terrena. Prestem atenção. Por quê? Então, se souber destrinchar e aplicar na sua vida, porque a ciência ou o conhecimento disso está em aplicar nas nossas vidas. Nós temos hoje doutores, PhDs, PhDeuses, né? São sabedores, mas não tem sabedoria para aplicar na sua vida. Não é verdade? São sabedores. Se a astronomia, os astros que se movem aqui, mas qual é a força envolvida nisso? Quem é que executa essa força daí já é outra história, não é verdade? Então, para mim, dominaram assim. Como é que eu entendo isso aqui? Pobres de espírito. Quem é leigo vai dizer que é pessoa pobre e carente de recurso material. Porque tudo na terra que é pobre leva para isso. Não é verdade. Pobres de espírito. Jesus Cristo era pobre de espírito ou era rico? Mas olha o quanto ele se humilhava para o Criador. Não é verdade? Dominava todas as ciências. Ele sim era um doutor por excelência. Não era um sabedor. Cumpria. Por isso é que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um filósofo fanfarrão. Ele só fala, não sabe. Fala de tudo, espreme de tudo, mas não sabe de nada. Vocês estão entendendo? Pobre de espírito. Quem essa semana conversou com o seu Criador e disse, Pai, eu preciso da tua mão. Você que está em casa. Pai, me socorre. Vocês estão entendendo? Não? A maioria dos evangélicos, acreditam para mim, a maioria das pessoas que procuram o Cristo estão querendo dizer assim para ele, Pai, eu quero uma mega sena. Pai, eu quero uma casa na praia. Pai, isso aqui não é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é aquela pessoa ou aquele espírito que entendeu e compreendeu a sua relação entre Criador e criatura. Entre Criador e criatura. Qual é a parte que me toca na criação? Bem-aventurados quer dizer felizes. O Cristo diz, feliz é você que é pobre de espírito. Espírito orgulhoso nunca vai reconhecer esse tipo de coisa. Então, logo, ele não é um pobre de espírito. Vocês estão entendendo? Ele é cheio de si. É dono de si, no sentido de achar, e olha a desgracência que é o nosso mundo. Está cheio de pobre, mas não de espírito. Não são pobres de espírito. Porque se fosse o mundo nosso, não estaria desse jeito por causa de nós. Conseguem entender? Porque a gente quer ditar as regras por Criador.
Isso aqui não é verdade, nosso evangelho hoje? Ah, e o Espírito Santo, se não me abençoar materialmente, é porque ele não está lá naquela igreja. Se ele não me abençoar materialmente, é porque ele não está lá naquele centro. O evangelho do Cristo totalmente deturpado. Por quê? Porque as pessoas não são pobres de espírito. A bênção de Deus hoje é vista pelo bem material ou pela casta social que a gente possui. Se eu sou isso, se eu sou aquilo, isso aí, no mundo de prova e expiação, isso nunca vai mudar. Porque o espírito imperfeito é ganho pelos olhos. Porque não são pobres de espírito. Conseguem entender? E o Cristo trabalha na humildade, não na soberba. Eu posso ser milionário, ter muito, mas ser um pobre de espírito. Eu posso ser um paupérrimo materialmente falando, mas não ser um pobre de espírito. Essa diferença é bem fácil da gente entender. Muito fácil. Só que o evangelho do mundo é a base de bênção material. Mas o Cristo entende que isso faz parte de criaturas imperfeitas como nós. Muito, isso faz parte. Então a gente lê só isso. Meu Deus, que coisa linda. Mas o que é isso? Somos pobres de espírito, será ou não? Ou somos orgulhosos? Cada um que olhe por si. Por isso é que serve a nossa palestra. O espiritismo puro, ele provém disso aqui. Dessa relação de entender eu. Se eu não conseguir entender isso, eu não vou conseguir entender nada. Pode ter médico, pode ter vidente, pode ter sensitivo, pode ter o que for. Não vem com... Não, vamos falar uma língua, não adianta entrar com ladainha. A ladainha do menino Jesus. Rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 10 Crê em Deus Pai, não sei o que lá, e papai. Não tem força, não. Não tem essa relação com o Criador de entender, ó Senhor, me conduza. Isso é ser o Cristo. Nos momentos finais da vida dele, você vê o quanto que ele era pobre. Porque se esvaziou o Criador, no sentido de dizer assim, Pai, seja feita não a minha vontade, mas a tua. Isso é ser pobre de espírito. É o que Cristo diz assim, Cristo, eu quero isso na minha vida. Não, tu vai fazer isso aqui. Aí a gente vai lá e tema. Paulo fala assim, quantas vezes o Cristo quis me levar para a esquerda e eu fui para a direita. Quantas vezes eu quis ir pela direita e o Cristo que me puxou para a esquerda. E você? Aí a gente começa hoje em dia a engavetar um monte de problemática na nossa cabeça. Porque a gente não consegue entender essa relação com o Criador. Para onde que ele quer me puxar? Será que ele está me lapidando para me perdoar? Será que ele está me lapidando para me amar? Aprender? Nós não estamos numa terra de aprendizado? Se a gente está numa terra de aprendizado, alguma coisa o Cristo está querendo me transmitir. Não é verdade? E você que está em casa? Eu queria isso, eu queria ter a vida assim. E não está vivendo o momento que o Cristo está te apresentando. Meu Deus, eu queria isso. Eu queria o corpo daquela pessoa. Eu queria isso. E o infeliz ou a infeliz não está vivendo o momento que se apresenta. Não é verdade? Às vezes com saúde, tem um bom trabalho. Mas eu queria aquilo lá. Só que o Cristo, eu estou aqui, infeliz. Que vai ser melhor. A gente quer ditar as regras para o nosso Criador. É ou não é? Aonde o Cristo diz, bem-aventurados os pobres, tadinhos. Vocês já viram que as maiores personalidades mais perversas do mundo saíram da sarjeta? Quem é que gosta de ler história? Leiam história que vocês vão ver. As grandes personalidades saíram da onde? Vocês acham que já estavam na opulência? Não. Hitler veio da onde? Napoleão Bonaparte veio da onde? Mussolini veio da onde? Stalin não eram pobres de espírito. Muito pelo contrário. Temos médiuns assim, que não são pobres de espírito. Querem ditar como apanho e não entendem isso.
Não é verdade? Querem pregar no espiritismo a sua lavonté. Imaginemos isso, eu falar de uma coisa para os outros que eu não entendo e segundo a minha visão imperfeita. O que vai dar isso que é? Ou eu vou entrar na parábola do Cristo, um cego guiando outro cego, ambos cairão numa cova. Né? Porque a essência do espiritismo é eu me entender como um ser espiritual. Que somos? Que somos? Seres espirituais. O espiritismo não está na Terra para te convencer que você vai para o céu ou para o inferno. Não é isso. Você já estava no mundo espiritual. Você só encarnou de volta. E um dos atributos, vou falar atributos da reencarnação, é o esquecimento da vida espiritual. Você é um ser espiritual. Ponto. Só que você não descobriu isso ainda em você. Não descobriu ainda. Ponto. E o que a doutrina vem nos fazer? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o exemplo maior disso. Quem que ressuscitou no terceiro dia? Eu tenho ele pendurado na minha cama, mas eu não acredito em vida após a morte. Olha que paradoxo, Senhor Jesus. Né? Eu ando com ele pendurado no pescoço. É de rir, não é verdade? Se ele é o exemplo de que existe a imortalidade da alma, porque ele ressuscitou, ele morreu, ele desencarnou. E logo no terceiro dia apareceu, está aqui, está registrado na tal da Bíblia. E nós, sim, eu vou falar de mim, o sinto todo dia, na natureza, nas pessoas, em tudo. Essa relação com qual o Senhor me guia, Pai, me socorre. Ou vão pensar vocês que médium é ser super poderoso. Deus me livre. É verdade, é poderosíssimo, sim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa que Jesus falou, gente? Ele mesmo disse: colocai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino? Que justiça que o reino de Deus traz? Não sei. Eu estou falando para você, eu sei. É isso que Jesus Cristo disse. Que justiça o reino de Deus traz na terra, na tua vida, para a minha, para a tua. Vocês estão entendendo que o Espiritismo é sabedoria profunda? A sabedoria de Deus ela é profunda. Então a gente tem que buscar, tem que cavar, tem que ler. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça. E agora? Vocês estão vendo? Por isso que Allan Kardec botou isso aqui. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Você que vai ler em casa. Não foi um evangelho tirado à parte. Ele foi tirado das partes moral do evangelho. Aquelas partes que criam-se dogma e que dá origem às seitas religiosas, a espiritualidade deixaram de lado, porque isso é que dá encrenca, né? E o ponto melhor é nós melhorarmos a nossa evolução como seres espirituais, não é verdade? Prestem atenção cada vez que vocês sentar aqui, que o que é dito aqui é para evoluir o espírito, vocês aplicar no dia a dia. Não é letra morta. É isso que o Evangelho é vida. Para mim, para vocês, para os espíritos, para tudo. É vida. Vida em movimento. E quem trouxe essa carta, que Evangelho é a carta, gente, foi o que Deus designou para nos evoluir, o Senhor Jesus Cristo. Logo, não tem outro meio de nós sairmos do sofrimento. E mamãe nos botar na nossa cabeça que ser feliz é ter dinheiro, abalou. Né? Não estou dizendo que ter dinheiro é ruim, não confundam as coisas. Por isso é que ele vai escrever isso aqui,
muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados, em geral, não são inteligíveis, não é verdade? Tu vai ler isso aqui como? Pobres de espírito, um favelado. Não, nada a ver. Justiça divina. Como? Como é que funciona isso? E aí, como é que destrincha o Evangelho? Ai, como o Evangelho é lindo! Para quem não entende nada, mas se você for ler, é tapa na cara o tempo todo das nossas imperfeições. O tempo inteiro. O Cristo dando, petelecada em nós. Porque nós não somos, muitas vezes, pobres de espírito. Aí a gente tem que apanhar. Na linguagem popular, nós temos que apanhar. Por isso que terra de provas e expiações está cheia de espírito pobre, mas não pobre de espírito. Vocês estão entendendo? Por isso que o nosso mundo está cheio de espírito pobre, mas não pobre de espírito. São sabedores, doutores, mas não sabem para onde estão indo. Que doutores são em quê? Tem conhecimento de certa coisa, só isso. Mas eu boto palma por fulano, eu boto palma para desencargo de consciência. Eu não sei nem do que o cara está falando. Porque eu não estudo, eu não leio, não me aprofundo nas coisas. E olha quanto material a gente tem, quanta riqueza trazida do mundo espiritual. E nós estamos perdendo a nossa encarnação. Trancafiados dentro do nosso quarto, maquinando coisa que não deve. Pensando coisa que não deve. Enquanto Cristo nos traz a nossa libertação do nosso eu atormentado. Ai, foi feitiçaria. Que nada, cara. Que feitiçaria o quê? É só o Cristo nos deixar livre e totalmente que a feitiçaria está pronta. A gente se desgraça. E a gente não tem sabedoria para usar o nosso livre-arbítrio. A gente é inconsequente. A gente é igual uma criança. Não bota a mão no fogo. A gente vai, pum, bota. Não faz isso, faz. Todo mundo na Terra sabe que quando a gente desencarnar, a gente não leva nada. Mas se matam por bem material. Matam a mãe, matam o pai, filho. Eu estou falando alguma mentira aqui, não? Não estou. Todo mundo sabe. Eu não levo nada desse mundo. Se a mãe ou o pai desse infeliz que está dizendo isso, ou dessa infeliz, a gente souber que tem aí a gente vai ver se o que ele está dizendo é verdade. E a gente vê que não. Prestemos atenção para a gente não ser como é que se diz? Para a gente não a gente tem que ter coerência naquilo que a gente fala para os outros e pratica. Tem que ter essa coerência, não é verdade? A gente tem que ter essa coerência. É isso que a gente não tem. Porque a gente não é pobre de espírito. Nós estamos aprendendo a ser pobres de espírito. Estamos aprendendo. Quantas pessoas eu conheço que são médias, não vem aqui. A gente já vai fazer um trabalho arretado para ter a tua vida, vai melhorar toda. Quantas pessoas a gente lida aqui, que vem aqui na segunda-feira, achando que a vida é isso. Fazer coisas que num passo de mágica. Não é verdade, Ló? Não funciona. E a justiça divina, como é que faz? Que é aplicada nos detalhes, assim. Tá? Vamos embora aqui, ó. Muitos mesmo não parecem racionais, pobres de espírito, pela falta de uma chave para compreender o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Como é que Cristo vai aplicar a justiça se não houver reencarnações? Hoje, quem está por cima da carne seca humilhando, morre na opulência. Como é que Cristo vai fazer aquela criatura entender que aquelas atitudes
dessa criatura são errados. Colocando esse espírito na posição dos humilhados. Vocês estão entendendo? Isso é justiça divina. Eu mato o filho de alguém. Eu mato um exemplo. Eu não sei a dor que o pai e a mãe daquelas pessoas passaram. Como é que a justiça divina vai reparar isso? Só a justiça divina para isso. Vocês estão entendendo? É muito mais complexo. Por isso que reencarnação não é lei do espírito. Está na natureza. Só que foi afogada. Como tantas outras coisas. A justiça divina, não existe evangelho se não existir reencarnação. O evangelho é palavra morta se não existir reencarnação. Seres que estão no poder hoje, deixando uma nação inteira à bancarrota, como é que o Cristo vai aplicar a justiça num ser desse? Como? Né? Expliquem para mim, doutores da lei. Ah, mas vai sofrer eternamente no inferno? Não, isso é pouco. Vai ter que reparar isso na pele e no osso aqui. Ó. Por isso é que o nosso mundo, onde está escrita a lei de Deus? Na natureza. Quando a gente vê seres de um lado do mundo, não tendo nem água para tomar, do outro, como é o nosso caso no Brasil, uma coisa maravilhosa, a mudança em tudo, são seres espirituais que não precisam passar por essa experiência de, ou estão sendo experimentados na abundância. E do outro lado do mundo nós temos seres que já faliram diante da riqueza do Criador. Vocês estão entendendo? Então tem que reparar. Botar na situação aquela criatura. Corrupção política. Como é que o Cristo vai ensinar esses espíritos que roubam merenda escolar? Opa! Como é que o Cristo vai? Se não for a justiça divina, as reencarnações. Por isso que a gente vê no mundo de prova e expiação a injustiça do homem em abundância, porque a gente não tem essa visão espiritual. Essa é a visão espiritual. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito mais profundo, mas só estou dando uma pincelada. Entendam isso, olha aqui. Porque o rei está. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A gente olhando a desencarnação do Cristo, né? A morte do Cristo, para que mais injustiça que foi aquilo? Imaginemos se ele não tivesse conhecimento e sabedoria profunda da lei de justiça de Deus para aqueles seres depois reparar. No entanto, com muito amor, Pai, perdoa esses seres, não sabem o que fazem. Ou seja, eles não sabem o que estão esperando por eles reparar tudo isso que estão fazendo injustamente. Vocês estão entendendo? Hoje eu roubo dos outros. Dou uma despertinha, amanhã eu sou roubado. Né? Hoje eu tenho milhões de extorsão. E amanhã, infeliz? Por isso é que mais vale a gente ser injustiçado do que ser a injustiça. Vocês estão entendendo? Aquele ditado diz assim, vais pagar, só que a gente às vezes não entende nem o que está falando, a gente só fala para falar. Mas é verdade. Não há nada que a gente não jogue e não volta. Não existe isso aí. E como é que tu, vidente, diz que vai fazer um trabalho para os outros, vai ficar impune? Como? Como é que pode isso? Como? Eu vou te contar, né, cara? E a justiça divina, tu acha que não vai vir para ti? Eu uso seres espirituais imperfeitos que aprenderam técnicas de como fascinar a mente de uma pessoa para destruir casamento. Vocês acham que a justiça divina não vai vir uma pessoa dessa? Conseguem entender o que eu estou dizendo? Ou para me arrumar um cargo num serviço que eu estou melhor.
O ser espiritual vai lá e mexe com a cabeça do patrão lá para ver eu como uma estrela e eu não sei nada do que eu quero. E é isso, gente. São coisas que o mundo espiritual vai me cobrar depois. Eu estou falando só de... É mínima coisa, isso é superficial, tá, gente? Porque se for muito a fundo, vocês não vão entender. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Aflito de quê? O mundo é todo mundo aflito. A gente está sempre preocupado com isso, sempre em aflição pelaquilo. Ai meu Deus, e amanhã, e amanhã. É ou não é verdade? Que aflição é essa? Isso é evangelho puro. Diante disso, gente, leiam, estudem. Tá pronto, nós estamos morrendo pobres em cima do tesouro, indo para o mundo espiritual. Meu filho, imagina um ministro do Cristo lá. Você desencarna. O que trazes, meu filho? Como é que é? Você. Eu ia lá no centro espírita, não entendeu nada. Anos e anos lá. Vocês estão entendendo? Escutando aquilo que teu para ter evolução. O que trazes? Não, eu não tenho. Não me interessa. Eu estou falando da tua riqueza, de ti. O que trazes, meu filho? É constrangedor, gente. Para a gente mesmo, não é verdade? A gente tem que ter ser pobre de espírito com o mundo espiritual superior, que tem poder sobre a nossa vida. Vocês imaginam seres espirituais têm poder sobre a nossa vida? Seres espirituais do mundo superior. Isso é hoje tu vai embora. Eu não tenho como dizer não. Não é só comigo, vocês também. Você tem controle sobre a tua vida? Não tem. Você tem controle sobre a tua vida? Não tem, feliz. Olha como a gente já não é pobre de espírito nesse tratamento com o mundo espiritual, Senhor. Vocês estão entendendo? O mundo está cheio de pobre, mas não de espírito. Conforme o Cristo falou. Está cheio de ditador de regra. O mundo espiritual. E o mundo espiritual se entristece. Meu Deus, onde é que essas criaturas querem chegar assim? Vocês podem ver, a gente está sempre criando sistemas e sistemas de como fazer. E a espiritual, e o mundo, o material sempre cada vez mais caído em aflição, em desespero, em angústia, em tristeza. Por quê? Porque o mundo espiritual que funciona é o feijão com arroz, é o nosso espírito. Pronto, acabou, o restante é balela. O restante é balela. Tão certo é, eu tenho 10 minutos, que no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão, que foi um dos pregadores do Cristo, eu quero que vocês prestem atenção que ele vai dar um discurso explicando o que eu estou falando aqui. Que o Cristo o tempo todo enviando seres espirituais à Terra e o povo sempre querendo voltar, não quer evoluir, quer ficar na ladainha material. Preste atenção. Tá? Homens, irmãos e pai, o Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão, enquanto ele estava ele saiu então da terra dos caldeus, com tudo. Aqui ele vem explicando, senão vai se tornar muito grande, que Abraão teve uma visão, né? Deus apareceu para ele, não foi Deus, foi um ser espiritual superior, né? A Bíblia diz que foi Deus por erro de tradução. E disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela. O primeiro ato de vidência da Bíblia, né? Senão ele não tinha visto, não é verdade? Primeiro ato, mas a gente não vê espiritualidade. Ai meu Deus, Abraão saiu da terra dele. Só isso. O importante não é isso. É que ele obedeceu a Deus, ele era vidente, ele viu. Outra, confiou, se entregou, era pobre de espírito. Vai da tua terra, da tua parente, vai para um lugar que eu vou designar para ti. E chegando lá, teve todo, leiam, é isso que 7 vem dizendo, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, vem dizendo para nós, quando a gente é pobre de espírito, a gente confia em Deus.
Moisés, depois ele... E nosso patriarca Moisés, também a mesma coisa. Com 40 anos de idade, estava andando pelo Egito e viu um dos nossos irmãos sendo maltratado, foi lá e matou o cara. Não é verdade? Está escrito, não está? E Moisés saiu correndo do Egito e foi não sei para onde. E chegando lá, a segunda evidência da Bíblia. Ele viu a sarça ardente pegando fogo, chegou lá, era um ser espiritual conversando com ele. Não é verdade? Tanto vidente como audiente. Não é verdade? E Moisés, não sei o que, ele vem descrevendo. E, por último, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o povo, a humanidade é muito infantil demais para entender essas coisas. Porque fica cavando na terra, cavando. E tudo, vocês viram só, a gente fica vivendo na terra como se a gente fosse viver eternamente aqui. As coisas se repetem com tudo quanto é família o tempo inteiro. É igual um animalzinho. Nascer, crescer, trabalhar, ganhar muito dinheiro, reproduzir e morrer. É sempre assim. Não é a vida que Cristo tem para nós. Eu vim à terra para que vocês possam ter vida e vida em abundância. Mas que vida em abundância é essa que tudo termina na morte? Não é um contrassenso? Não é verdade? Por isso que o Espiritismo é mal compreendido. Porque diz para nós fazer da nossa encarnação agora uma coisa para daqui 100, 200, 300 anos. Olha só. O que esse cara está falando não tem sentido. Não tem sentido porque não entende. Não é verdade? Você está vivendo agora para colher amanhã? Você está vivendo... É isso que o Espiritismo diz para nós. Se eu tenho vontade hoje de ter uma coisa que vai me impedir a minha evolução espiritual, deixa de canto. É ser pobre de espírito, é isso, é deixar de canto. E seguir o Evangelho. Tem tanto... A gente às vezes até comenta, não, eu queria ter tanto... Não, o Evangelho me chamou para isso. Vocês estão entendendo? O chamamento do Cristo. Quanta coisa. Mas a alma... Não. O materialismo tem destruído conosco. O materialismo está nos destruindo. E não consegue entender isso. Acordem. Porque não há médico, não há vidente, não há pastor, não há bispo que acuda ninguém. Quando Cristo quer nos acordar o mundo espiritual. Acordem, não existe isso aí. Nós temos um monte de curador no mundo, curandeiro. Eu não entendo por que na época da pandemia as UTI, um monte de gente morrendo. Foi ou não foi? Foi a coisa mais linda do mundo que a gente viu. Todos eles ficaram com a boca calada diante da sabedoria do Criador. Porque se eu sou todo poderoso, eu podia curar todo mundo, né? Vocês estão vendo como não é assim que funciona? Vocês estão vendo ou não? Mas a gente não acorda. Vai vir outra pandemia. Cada vez, até a humanidade entender, cada vez mais pior. Vai vindo. Por quê? Eu tenho que me acordar. Nós temos que nos acordar. Não é, está no mundo espiritual, se acordou. Se acordar lá, é 20%. Aí você vai ter que encarnar e aplicar o que você aprendeu. Até fixar no subconsciente profundo, no consciente profundo. Porque eu ser um espíritozinho bom, no lado de Jesus, no lado de Chico Xavier, né, no lado de... isso aí é muito fácil. Agora eu quero ver ser um espírito bom, né? É no mundo desse jeito aqui. Eis o desafio. Então a humanidade está cega, principalmente os portadores do Evangelho debaixo do braço, né? É só a gente ver como é que está a humanidade. É só a gente ver. Abre-se centro, abre-se igreja e a humanidade está... O Brasil está cada vez mais corrupto, né? Cada vez mais intolerante. Por quê? Porque o evangelho, falta a essência no espírito, que é o Evangelho, poxa. É o Evangelho.
Ah, mas eu dou, eu faço. Mas o trabalho em ti está sendo feito. Você perdoa o seu parente que te traiu? Você perdoa quem fez coisa com... Essa é a essência do Evangelho. Você consegue amar quem te odeia? Não? São trabalhos que a gente tem. Isso é Evangelho puro. Tu consegue perdoar dentro da quem vive dentro da tua casa que fez uma desavença contigo? Essa é a essência do Evangelho. Conseguimos tolerar quem não comunga da minha fé? Conseguimos tolerar? Olha o mundo como está, cheio de ideologia perturbada que não chega a lugar nenhum. Lugar nenhum chega. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho puro. Não é receber espírito, não é doutrinar espírito. Isso aí, com quanto importante, quando o ser já entendeu o que faz, aí em vez de... E isso é doutrinar o seu espírito. Olha para dentro de você, cada um de nós, você que vai estar em casa, eu não consigo perdoar. Então você tem um braço ressequido. Você é um enfermo, espiritualmente falando. Por mais que eu seja íntimo, mas o espírito é doente. Porque nós estamos num mundo de provas. Prova é isso. É o Cristo colocar desafeto no seu caminho e você saber ser tolerante. Não é verdade? E daí como é que faz? Vais queimar no fogo do inferno, meu Jesus. É um desabafo quando a gente não entende a lei de reencarnação, gente. Vais queimar no fogo do inferno, desgraçado. Gente, as palavras... Gente... Ninguém aqui é santo. Ninguém. Não é verdade? Quando a gente está com aquela coisa humana, humanamente falando, né? Não é verdade? Mas a gente, Senhor, nos acorda. Quanta coisa a gente está... É isso que o Espiritismo vem nos trazer, gente. Não vem trazer nada de novo. Vem nos trazer de novidade. É o mundo espiritual que nós não conseguimos entender ainda. Mas o Cristo já disse tudo que nós temos que fazer. Bem-aventurados, bem é o que tem fome e sede de justiça, os aflitos, e bem-aventurados os pacíficos. O que é ser pacífico na linguagem do Cristo, para nós fechar? A gente lê por desencargo de consciência, estão vendo agora, destrinchar isso aqui e aplicar no dia a dia é outra história. O que é ser pacífico? Pacífico. É outra história. Está vendo como o Evangelho... A essência do Evangelho... A essência do Evangelho é que nos falta. Todos nós sabemos. A gente morre e não leva nada. Isso todo mundo sabe. Até ela sabe. A pequenininha ali. Mais prática. Não é verdade? Todo mundo sabe. Pode perguntar. Até o materialista sabe que não vai levar nada. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas e a prática do negócio? Para ser feliz, porque o Cristo disse, eu vim ao mundo para trazer-vos vida em abundância. Como é que eu vou ter vida em abundância se eu não pratico um evangelho que é uma carta de mundo superior? Vocês têm que entender que evangelho é praticado em mundos crísticos, onde Cristo habita. Vocês conseguem entender? Vocês trouxeram uma carta de lá e moldaram ela conforme o nosso mundo. Mundos crísticos. Conseguem entender isso? Não conseguem. Por isso é que, se morresse e ir para a direita de Deus, meu Deus do céu, nós ia chegar lá e dizer, o que estás fazendo, Senhor? Com certeza absoluta. Queria lhe dar regra para o Cristo. Porque a gente é imperfeito, né? Tudo que é da nossa visão é melhor. Vê isso no dia a dia, cara. Basta você abrir o seu olho. Você vê ao longe, espiritualmente falando. Né? Paulo, olha, Saulo. Os evangelhos da Bíblia nos mostram isso. Por isso é que a gente tem que sofrer. Nós não nascemos para sofrer.
Tá? Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para aprender a amar. Só que quando o cavalo velho não aprende por amor, como é que o Cristo vai ensinar para ti? Ai, todos nós somos irmãos. Com uma cruz pendurada dentro do carro, né? O rosário, né, Laura? Nada contra, por favor, gente. Não é isso que eu estou falando. Né? Ou com a imagem da santa aqui, mas mexe com o leão para ver onde é que a cruz vai parar. É isso. É isso que eu estou falando. É a paciência. É isso que eu estou falando. Tem tatuado na cara o crucifixo do Senhor, mas eu ando com um fuzil na mão. E aí, como é que faz? Vocês estão entendendo que contrassenso? Contrassenso. Eu rezo, mas eu não perdoo. Eu rezo, igual eu cuido da vida dos outros. Eu estou sendo um pouquinho, né? Isso é mais fácil. É mais fácil. Então é isso, meus amores. O espiritismo não é para passar mel no bigode do gato. É para nos chamar a atenção que nós somos seres imperfeitos. E nós não podemos terceirizar para espírito o que nós temos que fazer. Na matéria. Boa. Eu leio, ou eu escuto uma palestra dessa, e eu tenho que ir para casa meditando. Não é, eu fui lá por desencargo de consciência. Não, pô. Então fica em casa. Eu tenho que ir para casa aplicar o conhecimento do Cristo. Aplicar. No dia a dia, com meu parente. Primeiro é dentro de casa, pô. Como é que eu vou ter um alicerce dentro de casa firme se eu não aplico as coisas do Cristo? Não tem como. Por isso que as famílias estão destruídas, pô. Não é verdade? Por isso. Então pronto. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado pela palestra. Gente, como está sendo publicado no YouTube, graças a Deus, divulguem isso. Nós não estamos podendo fazer ao vivo, porque nós precisamos de 50 seguidorzinhos, a gente não tem. Olha só que... Divulguem, compartilhem. Não é bom entender? Sabedoria é isso, e não ser sabedor. Pra gente primeiro. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.